Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre o que a Câmara dos Deputados tem feito durante essa pandemia para ajudar a população, em especial a população mais vulnerável. De fevereiro a julho deste ano, a Câmara debateu 650 projetos e aprovou mais de 100, que se transformaram em leis que beneficiam a população. A Câmara aprovou o auxílio emergencial de R$ 600 a ser pago durante a pandemia, aprovou também projeto que permite a redução da jornada de trabalho e dos salários para preservar o emprego e ajudar as empresas em dificuldades, e aprovou legislação para proteger as mulheres contra a violência doméstica, para citar apenas alguns exemplos. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e vamos conversar com ele sobre o que a Câmara tem feito na área de educação. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Fernando, poder fazer essa prestação de contas. Eu que tenho me envolvido cada vez mais na defesa da educação. Destaco, Fernando, durante a pandemia, nós aprovamos na Câmara a PEC do novo Fundeb. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. No início do funcionamento remoto, haveria uma construção para não se votar PEC, já que é uma votação mais delicada, porque mexe na nossa Constituição, e então ensinar a atenção e a prioridade que a educação deve ter. A gente conseguiu contornar esse óbice de não votar PEC durante o funcionamento remoto para aprovar o novo Fundeb, um momento de imenso avanço no financiamento da educação básica do nosso país. Deputado, falando em Fundeb, um dos pontos mais importantes foi o aumento da participação da União, de repasse aos municípios, que passou de 10% para 23% ao longo de 6 anos. Foi uma negociação dura, o governo queria ir só até 20%. Só podia falar um pouquinho desse tema aí para a gente também? Foi uma negociação dura. 2 dias antes o governo queria ir até 15%. Houve aquela discussão de pegar 5% que a gente estava colocando no Fundeb para levar para a renda básica, que logo depois a gente conseguiu criar uma barreira, e no final das contas o governo teve uma postura que, apesar da ausência do governo nesse debate, no processo, mas no final o governo teve uma postura que merece o nosso reconhecimento, que é apoiar os 23%. Em outras palavras, isso é uma participação maior do governo federal na educação básica. Isso é um erro federativo nosso. Concentrar recurso na União, no governo federal, e distanciar o governo federal da educação básica. Então, é um novo pacto federativo na educação, para poder simplificar um pouco. É mais do que o dobro do que a complementação atual, sai de 10% para 23%, e é um imenso avanço para a educação básica do nosso país. Deputado, o senhor é relator do projeto 2306, que estabelece incentivos fiscais para as empresas que colaborarem com universidades e institutos de pesquisa para desenvolver projetos que ajudem no combate à pandemia do Covid-19. O senhor poderia contar um pouco desse projeto para a gente? É uma saída criativa para a gente ter fonte de financiamento, de investimento para pesquisa, para ciência, uma área que é muito massacrada no Brasil. A gente não tem um ecossistema, um ambiente que valorize a pesquisa e o pesquisador. E a gente não tem fonte de financiamento. E a gente vive uma crise econômica imensa. E na crise econômica, Fernando, aumenta a disputa pelo orçamento público. E quando aumenta a disputa pelo orçamento público, ciência, pesquisa, essa área fica ainda mais esquecida. São as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem. Infelizmente, não tem um valor político como deveria ter, né? Na China, por exemplo, quando a economia começa a cair, eles aumentam o investimento em pesquisa, pegar um ciclo mais recente. Então, o que é que o projeto traz? Aquele que, pessoa física ou jurídica, fizer um investimento ou fazer uma doação, não é doação porque é deduzido do imposto de renda, mas colocar um investimento, em pesquisa na área do coronavírus até dezembro deste ano, terá uma dedução do imposto de renda. Por isso que não é doação a melhor expressão, né? Então, é uma saída criativa para buscar fonte de financiamento para a pesquisa no nosso país. Como é que está a tramitação desse projeto, deputado? O senhor acredita que ele já pode ter uma data indicativa que ele vá à votação? O senhor já conversou com os líderes?
Toda semana eu começo muito otimista que vai ser nessa semana. Eu digo isso porque já está entrando na pauta. Há algum tempo já entra na pauta. Como a gente tem uma pauta que é muito disputada, sobretudo também por conta das votações das medidas provisórias, que tem preferência, né? Aqui um traço do funcionamento do Legislativo brasileiro, né? Tem uma ocupação muito grande de medida provisória, mas eu acredito que esta semana ou na próxima a construção política está muito bem encaminhada, Fernando. Seja com os líderes do Colégio de Líderes, seja com o próprio governo, que tem alguma ressalva, mas a gente avançou muito bem e acredito que em breve a gente vai votar e conseguir aprovar o texto. Deputado, o ano passado e esse ano também nós tivemos alguns problemas relacionados ao Enem. Existe algum projeto de aperfeiçoamento do Enem? Existe alguma coisa tramitando na Câmara para melhorar esse sistema? Olha, o Enem é um espaço que compete muito mais ao executivo. É difícil o legislativo, né, conseguir no detalhe, através de uma lei, dar um novo modelo que traga um novo funcionamento. É uma competência muito maior do executivo de fazê-lo acontecer. O que nos cabe é fazer essa fiscalização. Você mencionou a dificuldade deste ano. Nós, na Câmara dos Deputados, fomos assim, incisivos na necessidade do adiamento. É importante lembrar que o governo, no início, não queria adiar o Enem. O então ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizia que o Enem é uma competição e que ficou mais difícil para todo mundo e que, por isso, o Enem pode acontecer na data regular, o que é uma aberração. E aí a gente fez um enfrentamento político muito duro e, no final das contas, conseguimos adiar esse Enem, mas a data quem decide é o executivo, por exemplo. Então, a gente faz esse acompanhamento, Fernando, para poder guiar, né, o Enem para um espaço de um funcionamento melhor, para que a gente tenha, né, uma atenção maior com o jovem estudante brasileiro. Outro ponto que o senhor citou agora, deputado, é a questão do Fundeb também, né? Nós tivemos esse ano a aprovação do Fundeb, mas o Brasil ainda enfrenta, além da falta de recursos, problemas de gestão, né? As constantes trocas de ministro da Educação, falta de planejamento. O senhor acha que agora, com esse novo ministro, as coisas vão andar, vão caminhar bem? Eu espero que sim, torço por isso, com sinceridade, quero ajudar, quero contribuir. Eu falo na posição de alguém que torce que o Brasil dê certo, que o governo consiga, né, apresentar políticas públicas eficientes para que a gente tenha, né, um ganho social que a gente tanto espere na educação. O Brasil que deixa tanto a desejar na educação, não valoriza o professor, não forma bem o professor, não tem vaga na creche, Fernando. No Brasil, menos de 30% das crianças mais pobres, vê o que eu estou dizendo aqui, menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga na creche. Então, a gente tem que acertar. Infelizmente, o governo vem errando até aqui, já está no 4º ministro. Eu espero que, a partir de agora, a gente comece um ciclo exitoso, né? Que a gente possa sentar numa mesa com contribuição de muitos, dialogar e traçar esse caminho. Então, acertar na educação, para mim, é pressuposto básico de qualquer governo que quer ter um saldo positivo ao final das contas. Sem dúvida. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns aí pela relatoria do projeto 2306. Eu que agradeço, Fernando. Uma alegria grande estar aqui no Palavra Aberta, conversar com você e com todos que nos acompanharam. Obrigado. Eu conversei com o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, sobre as ações e projetos debatidos e aprovados aqui na Câmara dos Deputados na área da educação durante a crise causada pelo coronavírus. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.